Fala pessoal, tudo bem aí? Edson Medeiros aqui da Way Marketing Médico. Hoje eu estou com um convidado especial, o Lucas Taralo. O Lucas, ele é sócio fundador aí da Stark Marketing. Para quem não sabe, a Stark é a maior agência especializada em marketing para cirurgia plástica do país, né? Lucas, cara, queria que você começasse contando um pouquinho aí sobre a história da Stark, né? Como é que você começou, como é que você iniciou e, logo de cara, como é que você se tornou a maior agência especializada em cirurgia plástica do país? Boa, obrigado, Edson. Prazer estar aqui gravando com você hoje. Então, assim, para falar um pouco da história da Stark, que se mistura muito com a minha, né? Eu comecei mais ou menos 6 anos atrás como gestor de tráfego, acho que como muitos ali, né? Discípulo do Sobral, tal, subido. E comecei a prestar serviço ali para negócios locais, negócios pequenos. Na época eu cheguei a cobrar R$150 por mês para fazer o tráfego, como muitos começaram, né? Fui prospectando ali localmente na minha cidade, né? Foi crescendo e fui começando a pegar negócios maiores ao longo do tempo, né? Sozinho. Até chegou um momento que eu estava ali com em torno de 25, 28 clientes. Já comecei a ter uma estrutura um pouco melhor, né? E aí surgiu um cliente que trabalhava com marketing médico, consultoria para médicos na época. E foi até indicação de um outro cliente nosso. Fizemos um lançamento para ele, tem um mercado de lançamentos aí de cursos. Na época, ele tinha 6, 7 mil seguidores. Foi um dos meus primeiros lançamentos, a gente conseguiu fazer mais de R$100 mil ao vivo na live ali, então foi um resultado muito legal. E depois a gente começou a estruturar toda a linha de produtos desse expert aí, e um dos produtos dele ele fazia a cada 2 meses, num hotel em Alphaville, em São Paulo, uma mentoria. Então os médicos vinham do Brasil inteiro e iam lá na mentoria com ele. E aí ele me chamou para dar uma palestra lá. Pô, você mandou bem aqui nas campanhas e tal, vem aqui dar uma palestra. E aí, assim, nunca tinha dado palestra na vida, né? Foi a minha primeira experiência, mas lá foi onde eu consegui, através da palestra, captar 2 cirurgiões plásticos. Então eu estava ali trabalhando, não trabalhava com médicos ainda, por coincidência, não tinha nenhum médico na carteira, e consegui fechar 2 cirurgiões plásticos, né? E por coincidência, quando eu fui para a faculdade, eu fiquei entre fazer engenharia e medicina. Então eu já tinha esse negócio da medicina, engenharia e medicina não tem nada a ver, né? Mas eu fiquei na dúvida na época, eu fui para engenharia, né? E aí depois, quando eu conheci o trabalho com cirurgia plástica, eu gostei demais. E esse consultor tinha muitos cirurgiões plásticos como cliente. Então o que aconteceu? Ele começou a me passar alguns cirurgiões. Esses 2 primeiros que eu peguei já eram clientes dele, demos resultado, né? Eu sozinho, na verdade. Nessa época eu já puxei minha mulher para trabalhar comigo, que ela trabalhava na multinacional na época, né? Falei, vem trabalhar comigo, o negócio tá dando bom aqui, estamos crescendo. Aí eu fazia o tráfego, ela fazia o conteúdo, a gente tinha uns terceiros que faziam design e tal, e começamos. E aí começamos, aí ele foi passando alguns clientes pra gente, então começamos algumas indicações, até que um momento eu me vi com 7 cirurgiões plásticos. Eu falei, opa, esse negócio aqui é legal, né? E a gente conseguia realmente trazer um resultado a mais. Por eu ter vários cirurgiões plásticos, eu comecei a entender como funcionava o mercado ali. Falei, nossa, que legal, né? Será que eu consigo trabalhar só com esse mercado? Aí eu já me abriu essa chavinha, né? E aí foi então que eu comecei a desovar dos outros clientes, né? Tem um outro que tá até hoje comigo, antigos, né? Mas assim, é mais pela amizade mesmo que a gente tem. E depois a gente foi crescendo. E hoje estamos aí com mais de 100 cirurgiões. Só de curiosidade, você falou aí que você começou a desovar um cliente, você começou a desapegar do cliente. Como é que foi isso aí para você, cara, esse processo de desapegar de um cliente? Quando você falou, vou atender só cirurgião plástico. E a partir desse momento você falou sim para um, você falou não para os outros. É igual casamento, né? Você fala sim para a esposa e não para as outras, né? Assim, eu vejo que um dos grandes livramentos da minha vida é eu ter aprendido a falar não, né? Então, cara, quando você nega um projeto que não faz sentido para você, é que nem um cirurgião plástico. Negar um paciente que tá lá com problema psicológico e tal, sabe que vai dar problema depois. Então, saber falar não e saber recusar projetos que você... Não todos são planejamento, né? Então, alinhado e aceitar os que estão alinhados com o seu propósito, eu vejo que foi um dos grandes acertos, né? E aí, ter nichado é o que eu vejo que permite a gente entregar resultados acima da média, né? Entender a fundo aquele mercado e fazer algo diferente da normalidade aí, né? Legal. E, cara, nessa sua experiência, por sinal, a Stark existe faz quanto tempo já? Desde que eu era sozinho, né? Então, 6 anos. Eu comecei sozinho, já era Stark. O nome já era Stark, né? Legal. Então, hoje tem 6 anos, mais de 100 cirurgiões plásticos que você atende atualmente. A equipe qual que é o tamanho hoje em dia, Lucas? Estamos chegando perto de 40 pessoas agora. Cara, que massa. Parabéns, pô. Isso aí é um desafio, cara, porque além de você já deixou de ser gestor de tráfego há muito tempo,
entrou na veia empresarial aí, né? Eu não lembro quando eu subi a última campanha. E, cara, e fala uma coisa, quando a gente fala do cirurgião plástico, especificamente, né? Cara, o que você entende aí, o que você acha que são os principais desafios que eles enfrentam quando a gente fala de marketing digital, né? Quais são os principais desafios, quais são as principais oportunidades aí para eles nesse mercado? Eu não vou nem falar de marketing digital, eu vou falar até do, assim, como gerar resultado para o cliente, né? Que no fim, o marketing digital ele tem que se traduzir nisso, né? E eu acho que é até muito do que a nossa proposta de valor de marca é hoje, né? Então eu tento alinhar o desafio do cliente com a nossa proposta de valor. Então o que eu falo como que um cirurgião plástico tem resultado hoje de vendas, né? Então quando eu falo vendas é o quê? Marketing mais área comercial, vendas. Como que ele tem resultado? Então eu falo que são 3 pilares ali essenciais que ele precisa ter e que a gente trabalha entregando para ele. Então, primeiro é a parte de posicionamento de conteúdo. Então, assim, se você não souber se posicionar, se não souber que tipo de... É mais ou menos o que eu fiz, né? Eu tenho um posicionamento claro. Você também tem, marketing médico, marketing de cirurgia plástica. Agora, cirurgião plástico tem que saber se posicionar. Quem eu quero atender? Às vezes a gente vê cirurgiões que querem atender todos os tipos de público. Cara, quer atender facelift e rinoplastia. Cara, o público é diferente. Não dá pra você se comunicar no Instagram ali com os dois ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, posicionamento. E a partir disso, criar uma estratégia de conteúdo, um cronograma de conteúdo que reflita esse seu posicionamento. Então, primeira etapa, saber se posicionar e produzir conteúdo em cima daquilo. Tá, legal. Agora que eu tô bem posicionado, o que eu vou fazer? Eu preciso levar isso para mais pessoas. Então, eu vou entrar com tráfego pago. Fazer campanhas para atrair seguidores, gerar leads e tal. Então já tenho o meu posicionamento, conteúdo rodando. Comecei com o tráfego pago. Agora o que vai acontecer? Vamos começar a chegar contatos no WhatsApp da secretária. E agora vem o terceiro desafio, é conseguir converter esse contato numa venda. Então, treinamentos comerciais constantes para a equipe comercial do médico que a gente oferece hoje. Treinamento e acompanhamento da equipe comercial, né? Então eu vejo que são esses 3 pilares. O médico que consegue alinhar o posicionamento de conteúdo, o tráfego e a área comercial, ele vai ter resultado. Muito difícil ele não ter. Então, esse é o desafio, né? Aonde está o gargalo? Identificar constantemente aonde que está caindo, onde que ir lá e ajustar e já tudo bem alinhado para ele ter resultado. Eu vejo muito isso. Cara, sabe que você falou um ponto que é bem interessante, né? Porque quando a gente fala de vendas para médico, é um tabu ainda, né? Eu lembro, é igual você falar de marketing médico 10 anos atrás, cara. Era coisa de charlatão, era coisa de quem tá fazendo alguma coisa errada. Eu acho que hoje, quando a gente fala de vendas para médico, tem muito médico que tem essa percepção ainda. Você não acha isso? Concordo. Assim, eu vou dizer que eu acho que o mercado da cirurgia plástica é um pouco mais avançado nesse sentido, sabe? Eles já têm uma pegada um pouco mais... Eu não tenho mais essa resistência hoje. Eles falam, pouquíssimos casos, geralmente cirurgiões um pouco mais velhos e tal, que eu falo que ainda tem uma secretária ou tem uma vendedora, né? Mas eu vejo que o mercado está evoluindo bem rápido para isso, né? Os próprios congressos hoje, do qual a gente patrocina a maioria, já estão inserindo temas de marketing, de vendas, de gestão. Então eu vejo a cirurgia plástica em si, eu vejo ela evoluindo bastante nisso, né? Talvez outras especialidades ainda estão um pouco mais atrasadas nesse sentido. Eu vou te falar assim, a gente gosta muito, a gente trabalha muito com oftalmologistas, ortopedistas e neurocirurgiões aqui na UI, né? E a gente sente que ainda tem essa resistência, cara, acho que é essa a palavra, sabe? Quando você fala em vendas, sabe aquela torcidinha do nariz? Opa, peraí, eu não sou um produto, não é uma coisa... Mas no final é isso, né? E posicionamento também ajuda a facilitar a venda lá no final, né? Nossa, com certeza. Eu vejo que, na verdade, é o ponto essencial, né? O início de cada projeto é a definição do posicionamento. Se você não acertar no posicionamento, você pode fazer o que for depois que, o negócio não vai. Eu achei interessante você falar um negócio, né, cara? Assim, da mesma maneira que a Stark hoje só atende cirurgiões plásticos, né? Você falou assim, o primeiro ponto é definir a linha de conteúdo para o cirurgião. Por exemplo, você vai fazer ou rinoplastia, vai fazer facelift, vai fazer abdominoplastia. Não dá para o cara fazer tudo, não dá para ele ser um cirurgião plástico generalista, né? Exato. Exatamente isso, né? Eu identifico assim, existem algumas maneiras de você se posicionar, né? Inclusive, eu dei uma palestra agora no BAPS, que é semana passada, que é um dos congressos maiores aí da cirurgia plástica, e eu trouxe esse tema, né? Assim, como que você se posiciona, né? Na cirurgia plástica, a gente tem até alguns macetes já que a gente já trabalha, né? Então, pode ser em cima de um público-alvo bem definido. Então, eu sou o cirurgião dos empresários. Estou generalizando aqui, mas você está trabalhando em cima de um público-alvo. Você pode trabalhar em cima de mães, público LGBT, público trans, mulheres empoderadas. Sei lá, tem vários posicionamentos. Mulheres acima de 40, acima de 50. Tem vários posicionamentos que você pode focar. Público-alvo. Você pode focar num procedimento único ou num conjunto de procedimentos. Você pode focar em uma inovação técnica. Eu faço tal cirurgia com uma técnica autoral que eu desenvolvi. Você pode focar em experiência. Eu tenho lá meu Dream Day, né, que ficou famoso. Eu posso focar em tecnologia. Então, assim, o que a gente vai focar? Claro que o posicionamento não é uma coisa só, né?
Mas esse posicionamento principal a gente tem que definir. E quando a gente acerta na veia nisso, cara, aí são os maiores cases que a gente consegue. Legal. E, cara, e no dia a dia aí, na sua experiência também, que estratégia, que canal que você trabalha com mais frequência aí com cirurgiões plásticos? O Instagram é o mais forte, né? Porque a gente fala que a cirurgia plástica é uma venda de conexão, uma venda de relacionamento. Então, a própria jornada de compra é longa. Então, por exemplo, diferente, sei lá, de um dentista, tô com uma dor de dente. Pô, cara, a jornada de compra é curta, eu vou lá, tá doendo, eu preciso agendar agora uma consulta. Mas a cirurgia plástica não, é muito fácil da pessoa adiar a decisão. Marquei uma consulta, é muito fácil ela faltar. Então, o Instagram tem esse poder de gerar o desejo, gerar transformação, né? E fazer a pessoa tomar a decisão. Então, o Instagram é o principal. Mas, claro que com a evolução do marketing digital, né? Eu vejo que o grande diferencial hoje é saber trabalhar os funis de vendas, né? Então, o Instagram é importante, mas cada vez mais a gente sofre a questão do shadow ban, como a gente fala, né? Que são quando tem postagens ali de antes e depois, de corpos que abaixam o engajamento. Então, a gente não pode ficar dependente só de uma rede. Não pode colocar todos os ovos em uma cesta, né, como a gente brinca. Então eu vejo que a construção de um funil de vendas é bem montadinho ali, onde tem clientes que a gente vai ter um funil de vendas bem complexo já, onde a gente vai colocar o Instagram, vai colocar o Google Ads, trabalhar com blog, vai trabalhar com o YouTube, né, vai trabalhar com automação. Você usa diversos canais, na verdade, né? Exatamente. Você falou um termo aí, cara, que talvez não é todo mundo que sabe o que é. Você sabe falar o que é o shadow ban? Shadow ban é quando o Instagram ele identifica que você está infringindo algumas políticas dele. Então, por exemplo, excesso de pele à mostra, close em partes do corpo, né? Então, ou ele vai identificar que é nudez. Então, acontece muito, né? O cirurgião posta um resultado de antes e depois ali, o Instagram pega e fala assim, ó, isso aqui é conteúdo de nudez. Aí, às vezes aparece, o seu conteúdo não pode ser mostrado para não seguidores. A gente vê uma clara queda do engajamento. Então, é você infringindo as políticas da plataforma. E aí meio que uma briga de gato e rato ali, né? A gente tem entendendo o que pode fazer, como trabalhar dentro das regras, né? O que pode, o que não pode. Eu vou ter que cobrir um mamilo, vou ter que colocar um biquíni. Entender os detalhes ali do que pode e o que não pode, pra gente conseguir mostrar os resultados, né? Que agora que teve a liberação do antes e depois, né? Ajudou bastante a gente, os clientes já estão mais tranquilos em relação a mostrar isso e os resultados vêm mais facilmente. Mas é saber manejar a plataforma. Você já tem experiência com isso, até com essas restrições, com os bloqueios também, como contornar isso também, não tem? Sim, é um dos nossos maiores desafios hoje, eu diria, sabe? É entender que o algoritmo muda toda hora, né? Então é entender como sair da restrição, como voltar ao teu engajamento, se vale a pena voltar a postar antes e depois, quanto tempo ficar sem postar. Então essas coisinhas que a gente vai estudando e tentando entender, e assim, não existe uma resposta certa. Tem perfis que se comportam de uma maneira, tem perfis que se comportam de outra, sabe? Tem perfil que tá 3 anos postando todo dia, antes e depois não acontece nada. Tem outro que posta 2, 3 vezes, já é pego, né? A gente fica, será que é denúncia e tal? Mas a gente vai tentando. Você falou um termo também que chamou a atenção, denúncia, cara. Como que é isso aí dos cirurgiões plásticos? Da onde vêm essas denúncias? Elas são de médicos, são de colegas, são de pacientes? Normalmente, da onde que aparece isso? A gente nunca vai saber na verdade, né? Mas assim, um bom indício que a gente tem é quando não estava liberado ainda antes e depois. Né? Então a gente tinha muitos médicos que recebiam as cartinhas do CFM, lá tal, do CRM, falando, e aí, então, por que alguns recebiam cartinha e outros não? Porque o coleguinha denunciava, né? Então, a gente não sabe, mas tem alguns casos que a gente fala assim, cara, não pode ser, só pode ser denúncia, sabe? Porque é como uma questão muito repetitiva, assim. Então, a gente nunca vai saber, mas a gente vai trabalhando e tentando entender como gerar resultado a partir disso. Né? Eu vou fazer um chute, cara. Eu acho que os 95% das vezes deve ser algum colega. Com certeza. Sabe aquela dorzinha de cotovelo? Pô, esse cara tá aparecendo muito, tá ficando muito conhecido, tá ficando muito famoso, tá roubando os meus pacientes. Exatamente. Manda a equipe dar um denunciar ali. Claro que se tem o conteúdo que tá no limite ali do que pode, né? Se várias pessoas denunciam, ele você falou bastante do Instagram. O Instagram, então, seria o principal canal-chave para o cirurgião plástico, né? Eu costumo falar isso, inclusive, cara, quando eu converso com os clientes aqui na UI. Eu falei, cara, se é para a área de estética, cirurgia plástica, dermatologia, que é uma área que a gente não atende aqui, inclusive, quando aparece alguém, a gente indica vocês aí, né? Eu sempre falo, 80%, 90% dos resultados vão vir do Instagram. E para a gente, onde a gente entra mais numa área mais funcional, mais necessidade, o Google funciona muito bem, né? Cara, depois do Instagram, qual que é o segundo canal que te traz mais retorno aí com os seus clientes, com os cirurgiões plásticos? Com certeza o Google também, viu?
Assim, por mais que a pessoa tenha essa questão visual, né, essa questão que o Instagram é muito bom, cara, o Google é a plataforma de busca, né? Então, tá, imagina que eu interessei por fazer uma cirurgia plástica porque eu vi um cirurgião lá, descobri que ele é caro, por exemplo. O que eu vou fazer? Vou lá no Google, né? Vou descobrir. E aí o Google, o que eu falo que o Google, quando que ele entra o Google na jornada de compra de cirurgia plástica? Eu acho que ele entra no comecinho da jornada ou lá no final, né? Então imagina assim, eu tô lá acompanhando o cirurgião plástico há muito tempo e tal, pô, adoro o conteúdo dele, pô, consegui guardar o meu dinheiro. Pô, às vezes eu vou dar no Google o nome dele lá. Ou eu vou fazer aquela última pesquisa para ver se ele tem algum processo, ver as avaliações do Google, né? Então aquela checagem final, né? Então o Google ele vem com essa validação final também no processo. Às vezes você fez um puta trabalho, chegou no final lá, uma avaliação ruim no Google Meu Negócio, a pessoa pode desistir, né? E também na fase de descoberta, né? Pô, deixa eu descobrir quem são os cirurgiões da minha cidade, deixa eu descobrir um pouco sobre as técnicas de lipo-HD, as técnicas de mastopexia ou das cirurgias ali, então eu vou pesquisar, posso cair em blogs, posso cair em landing pages, e aí eu gerar conversão, e aí tendo um comercial bom, ele vai conseguir converter mesmo os pacientes do Google, né? Então o que eu falo, assim, o comercial ele é muito importante, porque quando a gente fala de uma venda não é de necessidade, uma venda de desejo, você precisa gerar muita confiança. E muitas vezes as vendedoras, as secretárias, elas conseguem gerar essa conexão muito forte e ela fala assim, eu vou com ele porque olha como é que a equipe dele me atende. Então ela já imagina que posteriormente vai ser atendido dessa maneira. Então a gente tem clientes que têm muito resultado no Google também. Claro que depois a gente vai fazer o remarketing aí no Instagram, né? Todo mundo que acessou o site do Google vai para o Instagram também, mas a gente vê que o Google é muito importante também na jornada de descoberta e no final do funil. Você falou um negócio também importante, a questão das avaliações no mapa do Google. Vocês cuidam isso no dia a dia aí também? Sim, a gente cuida, a gente dá as instruções, né? É uma das coisas que a gente faz logo no começo, né? Então, pô, quem está com poucas avaliações, já a primeira coisa, pedir para os pacientes que estão satisfeitos avaliarem, né? E mandando os links, né? E também colocar isso como um processo, né? E aí, o que tende a funcionar é colocar uma meta para as secretárias, né? Ó, precisamos chegar a 100 avaliações aí, vamos lá. E aí a gente vai acompanhando ao longo do processo e a gente vai estimulando elas a irem pedindo até chegar na 100. Você é um cara mais exigente que eu, porque eu coloco a meta de 50, você está colocando a meta de 100 já. A gente coloca a meta de 100. E sabe o que eu costumo falar? Eu falo, cara, que a avaliação do Google é igual uma indicação de um paciente. Vai no Dr. Lucas, vai no Dr. Edson, vai no Dr. Fulano, né, porque ele é bom, está bem avaliado, né? Então isso é uma das coisas que ajudam nessa tomada de decisão final do paciente, da paciente, né? Eu mesmo já achei médico pelo Google. Aí, no caso, médicos de necessidade, né? Eu fui no oftalmologista agora, foi pelo Google, cara. Dei ali, Google Meu Negócio, vi os da minha cidade ali, viu que tinha mais avaliação e tal, né? Fui lá. Falei, cara, eu não entrei nem no Instagram, nada, site, nada. Foi puramente Google Meu Negócio. Cara, e me fala uma coisa, assim, muita gente às vezes pergunta pra gente aqui do TikTok, cara, vocês têm utilizado no dia a dia? Como é que tem sido essa experiência com vocês aí na cirurgia plástica? Sabe que, assim, é até um tema que a gente vem discutindo recentemente, né? Eu fiz uma reunião com o pessoal do TikTok lá faz um tempo e eu descobri que é proibido anunciar a cirurgia plástica do TikTok. Então, o termo cirurgia plástica é proibido. Os chineses, eles vetam de alguma maneira, né? E também a própria política de publicidade ali, política de conteúdo do TikTok sempre foi muito mais restrita do que a do Instagram. Então tem casos aí de cirurgiões plásticos famosos que perderam contas de 200, 300, 400 mil seguidores por postar os antes e depois. Mas, então a gente sempre foi um pouco reticente, não pode fazer anúncio, não pode postar antes e depois. Alguns clientes tiveram viralizações, a gente costuma repostar alguns Reels no TikTok de alguns clientes que pedem, né? Alguns clientes tiveram viralizações incríveis. Teve um cliente que ele postou um vídeo no Instagram, que bateu 30 mil views na época, postou no TikTok bateu 6 milhões. Mas, cara, não veio um paciente. Então, assim, eu vejo que o TikTok é a briga pela viralização, né? Viralizar. Se apareceu para o usuário, quando você vai aparecer de novo? Quando você viralizar de novo, por mais que ele te segue. E o Instagram ele tem esse trabalho um pouco mais de jornada, de acompanhar o cliente, os stories e tal. E como a cirurgia plástica é uma venda de conexão, uma venda mais longa, o Instagram se torna melhor. Mas a gente está muito de olho nisso e vendo como que a gente pode colocar nossas estratégias. Legal. A gente tem tido uma experiência parecida aqui nesse sentido, né? Eu falo assim, alguns caminhos. Cara, eu entrei no TikTok faz uns 3, 4 anos atrás. Eu entrei e aí só tinha, na época, cara, só tinha umas adolescentes mal intencionadas lá, eu saí. Eu entrei depois, um ano depois, não tinha muita coisa que eu gostava, saí de novo. Cara, hoje eu nem tenho perfil da UI lá assim, mas eu vejo que com os médicos que a gente trabalha aqui ainda, você tem muita viralização, muito conteúdo, muita entrega orgânica, sem investir em tráfego pago e poucas consultas, cara.
Poucas consultas. Conversões são poucas ainda. Eu descobri um cirurgião plástico aí grande, tá? Então, uns 350 mil seguidores, que ele tá com 15% das cirurgias dele vindo do TikTok. E eu tava até analisando o conteúdo dele e tal, e eu vi que ele tá realmente trabalhando muito forte antes e depois, essa exposição de corpo. E foi que eu me liguei. Falei, opa, acho que o algoritmo tá um pouco mais liberal agora. Então, estamos analisando de perto e a tendência é que a gente vá trabalhar de forma conjunta junto com o Instagram. Massa, cara. E me fala uma coisa. YouTube, cara, faz parte dessa jornada de compra da paciente, do paciente na cirurgia plástica também? Eu acredito que o YouTube ele tem um comportamento semelhante ao Google, né? Hoje o YouTube é a segunda rede onde mais se pesquisa no mundo, né? Dizem que no Brasil o Instagram ainda é acima do Google, do YouTube, né? O Google fica em primeiro. Eu vejo que o YouTube ele tem alguns problemas, porque questão de geolocalização, né? Rede nacional e tal. Mas a gente tem alguns cases de sucesso aqui de clientes que produzem conteúdo ativamente no YouTube e a gente faz as campanhas de crescimento do perfil localmente. Então a gente consegue trazer o público local para acompanhar. Mas assim, não é nada que gera resultados, sabe? Isso que eu falo, até eu brinco assim, né? Qual que vai ser sua ordem de prioridade? Eu falo, primeiro Instagram, segundo Google, depois YouTube ou TikTok, depende do seu perfil. Se for um cara mais sério, tem que ir para o YouTube, mas talvez eu prefira o TikTok ainda. E quarto, YouTube. Mas assim, primeiro fica bom no Instagram, que é o arroz com feijão que vai trazer paciente. A gente vê muito erro, o cara tem YouTube, tem Instagram, não trabalha nenhum direito, não tem resultado nenhum, e aí ele fala, não, isso aqui não funciona. Então, tem que ter uma maturidade muito grande para você entrar no YouTube, sabe? É um jogo um pouco mais difícil, um crescimento orgânico muito lento, requer realmente uma produção de conteúdo audiovisual maior, precisa de um... Então, é outro jogo do YouTube, né? Mas eu vejo que também é difícil você manter essa constância com os vídeos informativos e tal. O YouTube também tem uma restrição bem grande aos vídeos, né? Também, eu acho que talvez seja a mais restritiva de todas aí, mais que o Instagram, mais que o TikTok. Então tem que tomar bastante cuidado com... É muito fácil um vídeo ser penalizado ali e não aparecer mais, né? Eu vejo, assim, uma vantagem grande do YouTube em relação às outras plataformas, que é a questão da tempo de atenção. Cara, quem está no YouTube já está disposto a assistir um conteúdo mais longo. 3, 5, 10, 15, 20 minutos, né? E no final, quanto mais tempo uma paciente passa assistindo um conteúdo de um médico, maior vai ser a confiança, maior vai ser o vínculo, maior vai ser o poder de convencimento do médico em relação a essa paciente. Mas é igual você falou, cara, é um outro jogo. Você falou assim, cara, aqui a gente começa Instagram, Google, YouTube ou TikTok. Aqui na UI a gente faz quase isso, só que ao contrário. A gente começa Google, Instagram e daí YouTube ou TikTok. Né? Perfeito, perfil mesmo da questão das especialidades aí. Né? Perfeito. Cara, a gente falou também a questão das avaliações, falou do TikTok, falou do Instagram. Já chegou a fazer alguma coisa no Twitter? Cara, eu nunca fiz nada, tá? Twitter nunca trabalhou. Duas coisas que eu... Twitter nunca fiz, que é o X, né, hoje em dia, né? E também um outro canal, cara, que eu testei, nunca tive resultado expressivo, foi o Bing, cara. Para quem não sabe, o Bing é tipo o Google da Microsoft, é o buscador da Microsoft. Eu achei que você ia falar do Kiwi, né? Você está falando do Kawaii. Kawaii, cara, você já usou alguma coisa? Não, um cliente nosso questionou, falou, começou a apostar lá, tal, não sei o que, veio o primeiro lead de lá, e aí, vamos apostar, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios do marketing digital também, né? Você foi por isso desde o começo, né? Com tantas redes, né? Aonde focar, aonde colocar energia, como trabalhar todas da mesma maneira. Não dá pra querer trabalhar tudo de maneira e conseguir resultado em todos, né? Você realmente vai precisar de uma equipe interna, pelo menos 5, 7 profissionais aí internamente para conseguir trabalhar tudo. Então eu vejo que tem que saber escolher, né? Que a gente falou lá no começo, tem que saber falar não para algumas coisas e ir com tudo aonde você acha que vai ser o resultado, e aí depois você vai escalando para outras plataformas. Eu aprendi um framework, não é uma ideia da UI, eu aprendi isso inspirado no Gary Vee, né? Que é um framework de reaproveitamento de conteúdo. Cara, por exemplo, a gente está gravando esse bate-papo aqui. Isso aqui vai virar um vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube, ele vai virar depois um podcast no Spotify. Depois eu vou pegar esse mesmo vídeo e fazer diversos cortes que a gente vai conseguir aproveitar no Instagram, vai conseguir aproveitar no Shorts, vai conseguir aproveitar no TikTok e ainda eu consigo pegar a transcrição, o texto dessa conversa e transformar num post no blog, né? Então, isso é uma maneira que eu falo para assim, a gente tem um episódio do WeCast, nosso podcast aqui, falando exatamente isso, como produzir mais conteúdo produzindo menos. Essa é uma das maneiras que a gente achou que tem dado certo. Genial.
Eu acho que assim, o único porém dessa estratégia é você não conseguir realmente fazer o conteúdo muito bom para aquela plataforma. Porque cada plataforma pede uma coisa, né? Pede. Então, por exemplo, os testes que eu já fiz com uso de podcast e Instagram, o vídeo de YouTube, né, que você faz os cortes, cara, o resultado não é como a gente espera, né? Quando você produz um vídeo um pouco mais voltado para aquela plataforma, o resultado é muito maior. Então, mas eu acho que assim, para quem quer estar omnichannel ali, acho que faz sentido, né? Sabe o que você falou, cara? Tem muito a ver com a questão da linguagem da plataforma. Às vezes eu faço reunião, converso com os analistas aqui na UI e eu falo, galera, qual que é o formato que eu tenho ali de conteúdo no YouTube? Vídeos mais longos, no Twitter, no X, texto curto, no blog, texto também, né? No Spotify, áudio e no Instagram, cara. Qual que é o modelo? É, Então, assim, a gente tem trabalho com uma diversidade de conteúdos, né? Então, pô, a gente vai gravar um vídeo informativo, falando sobre explicações mais técnicas, né? Aí que é aquele vídeo que não vai ter tanto like, mas ele é mais fundo de funil. E às vezes a gente consegue acertar, né? A gente está usando um framework de Reels lá hoje que tem funcionado muito bem, que é um framework lá que a gente aprendeu com uma influenciadora lá, Hannah Franklin. Então é IHC, como eles chamam, né? Identificação, História, Conteúdo. Então, pô, o pessoal usa muito AIDA, né? Atenção, AIDA. Interesse, Desejo, Ação. Sim. Então fica mais como uma cópia persuasiva de vendas, né? E esse IHC, ele tem uma pegada muito boa para Reels orgânico. Então, primeiro, gera identificação, né? Aí você tem várias maneiras de você gerar identificação, né? Chamar atenção ali no vídeo. Ao invés de você ir para o interesse, é parecido com a AIDA, mas ao invés de você ir para o interesse e desejo explicando, você vai trazer uma história. O H é de história. Então, gera atenção, conta uma história prática, as pessoas se pegam muito a histórias, e aí no final você vai trazer o conteúdo. O conteúdo tem que estar relacionado com a história, ou seja, a história prova o conteúdo. Então esse framework de Reels tem funcionado bem pra gente, e aí existem várias estratégias que você vai usando, né? Então a gente está aplicando, passando esses roteiros para os clientes, e a gente já viu uma melhora de resultado muito grande na gravação dos Reels, né? Aí tem os roteiros de Stories também, que eu vejo que é um negócio muito poderoso, né? Saber como utilizar ali. Então a gente passa muitos roteiros de Stories, né? Roteiros de Stories que tem um link de agendamento no final, roteiros de Stories para engajamento, né? Então a gente vai instruindo eles como criar. Também tem os conteúdos que a gente entrega prontos, né? E aí a gente trabalha muito na validação do conteúdo, entender o que funciona, né? Para cada médico, para cada posicionamento, para cada conteúdo, para conseguir manter esse engajamento alto, aquecer o público e gerar conversão. Cara, tem algum conteúdo que é coringa? Eu falei, cara, todo cliente, todo projeto novo, a gente sempre usa esse conteúdo aqui. É o quem sou eu, né? É minha história. Quem sou eu? Como é a minha consulta. Todos esses que... por que eu decidi ser cirurgião plástico, eu decidi ser médico, né? Esses vídeos mais específicos tentando gerar humanização e conexão, né? Eu vejo que muitos médicos têm essa dificuldade, né? Não quero mostrar a família, não quero mostrar a vida pessoal, não quero produzir conteúdo. Então esse tipo de vídeo, ele aproxima. Porque qual que é a minha visão? Muitas vezes a pessoa... Cara, sei lá, eu tenho lá a técnica de mastopexia em L. Aí o outro tem a mastopexia shorts, cara. O outro tem a mini T. Cara, o paciente, ele não tem capacidade técnica para saber o que é melhor, né? Eu vou no cara porque ele faz em L. Então, o que vai ser o fator de decisão? Conexão pessoal. Como a pessoa se relaciona, os valores que ela tem, às vezes até questão política, né? Tudo isso vai entrar, né? Então, pô, quando eu me identifico com a pessoa, com os valores dela, isso gera conexão e faz eu escolher a pessoa. Cara, ela tem bons resultados e eu me conecto com ela, vou fechar. Então, esses conteúdos aí, eles são muito coringas de tentar extrair a humanização ali do profissional. Legal. E, cara, na sua experiência, assim, o que você vê de tendência no horizonte aí quando a gente fala de marketing médico, especialmente para cirurgiões plásticos? Como é que os médicos conseguem se preparar para essas tendências que você acha que vão ter no futuro? Tá. Assim, a tendência talvez até uma realidade, né? Mas para uma parcela pequena hoje dos cirurgiões plásticos. Hoje a gente acaba atendendo muitos cirurgiões plásticos que são mais ousados, mais para frente. A gente vê que, por exemplo, ter um videomaker interno na clínica. Então, assim, a pessoa fala, não, vou contratar uma equipe de filmagem para vir aqui uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Cara, não. Você tem que internalizar a produção de conteúdo. Então, a gente tem diversos clientes hoje que tem um videomaker. Massa. E esse videomaker em contato com a gente é muito legal, porque a gente não precisa falar com o médico, ele é o meio campo. Então a gente passa a roteirização, passa a ideia, passa a referência, isso aqui foi bom no tráfego, a gente faz todas as ideias, referências, e ele vai lá e consegue produzir, extrair do médico, pegar ele pelo pescoço, não, vamos gravar aqui. E aí, então essa é uma tendência bem legal. Essa questão de gravação no centro cirúrgico, né? A questão de você fazer a divisão do comercial.
Então, pô, comercial 1, comercial 2. Então, a gente tem o treinamento separado já, pô, treinamento de comercial 1. Pô, como agendar consultas do WhatsApp. Como converter o lead em consulta. Treinamento de comercial 2. Como que eu apresento o orçamento? Que perguntas eu faço? Como é que eu faço precificação? Como é que eu faço follow-up? Então, são 2 momentos da venda. Isso também, ou seja, é uma profissionalização do mercado, né? Eu estou dividindo uma etapa comercial em 2. E, na verdade, em 3, né? O comercial 1, o médico é 1.5 ali, e o comercial 2 é o orçamentista que vai passar os orçamentos e acompanhar esse orçamento. Eu consigo me lembrar aqui, acho que é isso. São tendências interessantes. Bacana. Inteligência artificial, cara, tá usando no dia a dia? Estamos usando bastante, né? Que nem eu falei, construção dos blogs, né? Atendimento no WhatsApp por IA, até a parte de design, edição de vídeo ajuda demais, né? Correção de foto. Às vezes o médico manda aquela imagem que, por exemplo, só tá aqui, ó, do peito para cima, a gente constrói o resto ali, né? Consegue, às vezes coloca a perna ali, ou ele tá sentado, tem que fazer uma continuaçãozinha. Construção de site por IA dá para fazer, a gente acaba não usando, a gente usa mais a parte de texto, né? A gente tem o desenvolvedor web aqui interno, mas eu acho que eu vejo como uma tendência, cara, legendas automáticas, né? Não sei se tem tanto a ver com IA, mas eu vejo que quando a IA entrou, a legenda automática ficou muito melhor do que era antes, né? Ficou bem melhor, cara. Tem algumas ferramentas ali que já fazem alguma ediçãozinha, já meio que você clica lá, o botão IA lá, ele já dá uma, né? Que mais que eu preciso lembrar aqui agora? Cara, você falou um negócio que eu achei bem legal, né? E isso aí é legal para todos os médicos saberem, né? Por sinal, a maioria, cara, das pessoas que escutam aqui o nosso podcast são médicos, né? Alguns são agências de marketing médico que querem entender um pouco como que é trabalhar nessa área também, né? Mas você falou um pouco da questão que o médico tem que se apoderar dessa questão da produção do conteúdo. O cara tem que ser protagonista, tem que estar à frente. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso especificamente? Eu falo que assim, falando na cirurgia plástica específica, mas eu vou falar do médico, né? Então, hoje em dia existe o médico produtor de conteúdo, e tem o produtor de conteúdo que por acaso é médico, né? Eu vejo que esse terceiro aí é o que tem mais sucesso hoje, tá? Então é a pessoa que tende, assim, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa. A minha empresa tem departamentos. O departamento de marketing envolve produção de conteúdo, eu faço parte disso. O departamento de vendas envolve uma equipe comercial, preciso treinar ela. O departamento, sei lá, de experiência do cliente, de atendimento, envolve algumas questões ali que eu tenho que melhorar, né? Então, quando ele tem essa visão, que ele é um produtor de conteúdo que é médico, também é um empresário e consegue lidar como uma empresa, cara, aí é aí que vai pra frente, né? E até, vamos dizer, é uma tristeza, vamos dizer, porque não necessariamente o melhor médico vai ser o que tem mais sucesso. Na verdade, é o que tem essa visão mais profissional, tanto na produção de conteúdo como na gestão da sua empresa como um todo. Então eu vejo que isso aí é um ponto interessante, né? Você sabe que às vezes, né, cara, isso deve ter acontecido com você também. Tem médico que chega aqui e fala, pô, Edson, o fulano, a formação dele é abaixo da minha, eu estudei muito mais que esse cara, eu tenho aqui, fiz a residência, depois fiz mais uma pós, depois fiz mais um fellow, fiz não sei mais o que, um monte de coisa, mas esse cara é mais conhecido do que eu, né? Isso normalmente tem a ver porque esse cara que é mais conhecido, ele entendeu o jogo do marketing, entendeu a questão da importância de se posicionar também, né? Perfeito. Diversos clientes nossos, eu passo o curso de gestão para os caras, falam, tô indo para Colômbia fazer mais... Falei, esquece técnica, você tem todas as técnicas, já tem de mais modernas, tem tecnologia super cara. Vai aprender a estudar um pouco de gestão, de experiência do cliente, vai estudar o modelo Disney, vai entender como é que é um script de vendas, um follow-up, CRM, sabe? E eu tenho muito essa briga com eles, né? De falar, tá aqui o curso, vai, ó. Esse curso aqui fez a gente sair de 10 para 40 colaboradores. Vai, faz o curso aí, implementa, o cara não sabe contratar, entendeu? Mas minha secretária saiu, e agora? Peguei uma indicação com um amigo. Cara, quer dizer que você tem uma indicação de um amigo e é ela e essa última chance. Cara, você vai ainda contratar. Você vai pegar currículo, você vai fazer um processo de contratação, você vai entrevistar, vai ter um teste prático, né? Então, assim, e aí são esses gargalos que vão abrir oportunidade também para as agências de marketing médico, né? Então, até eu estou tentando mudar nosso posicionamento um pouco e nos posicionar como assessoria de marketing e vendas e começar a plugar outros serviços, né? Cara, precisa contratar uma secretária? Vamos contratar aqui para você. Você precisa de entender como é que é a jornada do paciente na sua clínica. Cara, vamos fazer isso para você. Então, eu vejo muito como futuro até da Stark de plugando vários serviços e sempre especializado no mercado da cirurgia plástica para conseguir entregar a maior diferenciação possível. Cara, a gente tem caminhado mais ou menos nessa linha, né? Porque marketing, eu falo que é uma parte, cara, dessa jornada do paciente.
Eu sempre falo, ó, gente, o marketing vai até o momento que toca o telefone, chega a mensagem no WhatsApp. A partir daí você passa o bastão para secretária, para atendimento. A partir daí é vendas. E é outra coisa. Só que, cara, o que acontece? Quando você passa esse bastão, ainda tem um caminho para o paciente percorrer até chegar lá na consulta com o médico. O que a gente tem feito hoje em dia? Entrado cada vez mais na parte de vendas, na parte comercial, na parte de treinamento para secretária, software, CRM, acompanhamento, feedback. E a gente está tentando preencher esse gap, né, do contato até o agendamento da consulta também. Perfeito. Trabalhar de ponta a ponta, né? Acho que esse é o... Você falou um pouco das tendências do mercado médico, acho que a tendência do mercado das agências é não serem agências, né? Quem se destacar e quem conseguir entregar a solução de ponta a ponta. Legal. Vou te fazer uma pergunta que eu não acho que vai ser um tiro no pé, nem no meu, nem no seu, tá? Mas o conteúdo que o médico faz fica melhor que o que a agência faz? Cara, eu acho que é difícil competir com a própria pessoa fazendo, né? Mas assim, a gente consegue trabalhar muito bem a viralização. A gente soltou um vídeo esses dias para um cliente e bateu 1 milhão de views. Assim, a gente nunca tinha conseguido isso com nenhum cliente, então foi um vídeo nosso, entendeu? Então, eu acho que os dois conteúdos cabem, né? Tem clientes que eles não gostam das postagens, mas quando eles veem o engajamento que a gente consegue trazer, eles, começam a se abrir, né? Sendo que hoje, cara, eu acho que eu consigo botar nos dedos de uma mão quantos clientes que não estão utilizando o nosso conteúdo, né? A gente conseguiu, vamos dizer, render eles e... o cara tem um videomaker, tem um tudo aqui e tal. Cara, vamos colocar esse conteúdo aqui que você vai entender a importância dele. Pum. E aí ele entende como aquilo funciona, ele vê o resultado do engajamento e a gente consegue diversificar. E aí eu vejo muito esse lado do humor também, tá? As pessoas estão na rede social para se divertir a princípio, né? É uma rede de entretenimento. Então, quando a gente consegue trazer um pouco do humor ligado com as dores do usuário, a gente consegue gerar um engajamento muito grande. Coisa que dificilmente o médico vai conseguir fazer, né? Poucos médicos têm aquele arquétipo do bobo da corte. A gente tem alguns aqui. E não é nada para menosprezar ele, é a questão dos arquétipos, né? Então, tem aquela pessoa que consegue entreter, consegue gerar alegria, né? E, tem médicos, a gente tem case aqui. Talvez o médico com o maior engajamento que a gente tem hoje tem esse arquétipo, né? E tá com a agenda fechada até o meio do ano que vem de cirurgia. Então, cara, ele consegue usar o que a rede social tem de melhor, né? Massa. Eu acho que uma coisa, cara, que pra gente fica muito claro, deve ficar para vocês também, cara, é que toda vez que o médico participa do projeto, que ele se envolve diretamente, os resultados são melhores e são maiores, não? Como é que é aí? Com certeza. Inclusive, é um alinhamento que a gente tem que fazer logo antes de assinar o contrato. Falar, se você não participar, não vai dar certo. É uma coisa que a gente faz. E a gente não gosta de médicos que... contratei, agora eu tô sossegado. Não, cara, agora você vai trabalhar de verdade, agora você vai trabalhar certo. Então é um alinhamento que a gente tem feito na área comercial você tem que participar, senão não vai funcionar. Cara, eu vou até repetir isso aí. Como é que você falou? Você falou agora como que você tinha acabado de falar, cara, a questão eu vou te dar trabalho, mas você falou alguma outra coisa. Assim, o que acontece? Principalmente os médicos um pouco mais velhos, né? Eles só querem resolver esse problema. Você tá na rede social, precisa resolver esse problema. Eu contratei uma agência aqui, os caras são fera, são uma agência premium aqui de boutique, agora eu tô sossegado, posso botar os dois pés na mesa. Então, não, na verdade, agora você vai ter que trabalhar de verdade. Só que qual que é a questão? Agora você vai trabalhar com estratégia. Agora você sabe o que você está fazendo, tem um caminho, uma estratégia, um conteúdo. Antes, não. Por que eu vou gravar um vídeo se eu não sei por onde começar, qual caminho ir, não sei o que gravar, qual que é o roteiro? Eu falo, agora você vai trabalhar de verdade. Massa, cara. Acho que é bem por aí, né, cara? O médico, com o tempo, ele vai entendendo o papel dele no marketing, né? Ele entende que não é só você contratar alguém, terceirizei meus problemas, é só sentar e esperar que a agenda vai ficar do jeito que eu quero com os pacientes que eu gostaria de atender. Na verdade, tem uma participação cada vez maior. Cara, contratei uma agência de marketing, contratei um profissional, agora eu vou trabalhar mais. É isso mesmo, exatamente. E é o que você falou, quando você contrata uma agência, você está contratando por um motivo. E não pode ser o motivo de terceirizar o marketing, mas o motivo principalmente de cara, eu preciso melhorar a minha agenda, preciso melhorar o perfil de pacientes que eu quero atingir, preciso escalar, chegar num número que eu gostaria de ter de cirurgias, de procedimentos, de faturamento no final. Acho que esse é o grande papel da agência, né? Usar e ajudar o médico de forma estratégica, né? É isso, acho que são os dois alinhamentos que têm que ser feitos, né? Primeiro, você precisa participar e segundo, o resultado vem do dia para a noite. Então, essas duas coisas que tem que alinhar e tem que entender, principalmente quando a gente fala de estética, jornada de compra mais longa ainda, a questão da urgência, às vezes que o Google ainda você consegue um resultado mais imediato, né? Mas na estética não, cara, você tem que entender, os resultados concretos vão começar
vai começar a aparecer a partir de 3 meses. Legal, legal. Eu falo assim com o pessoal quando a gente começa a ser, cara, sei lá, ortopedista, por exemplo, já falou, cara, site pronto, anúncio do Google no ar, resultado nos primeiros 30 dias. E acontece, porque tem essa necessidade, né, cara? Sim. Eu sempre falo assim, as pessoas precisam, e a gente trabalha muito aqui com quem precisa ir na médica, tem essa necessidade. E a estética é diferente, você tem que despertar um desejo, né? Então, assim, o ciclo de compra, o momento que aquele paciente começou a te seguir, até ele agendar a consulta, fazer a cirurgia, ele acaba sendo mais longo, não tem como, né, cara? Muitas vezes ele vai entrar em contato no WhatsApp 1, 2, 3, 4, 5 vezes até ele realmente efetivar a consulta. Então, assim, a gente vê feedbacks, os clientes falam assim, pô, o cirurgião fala, o cliente vê que tá me seguindo há 2 anos, tá me seguindo há 3 anos, sabe? Então, é entender também que quanto mais tempo você trabalha, vai virando uma bola de neve, né? Pô, a gente tem casos hoje de clientes que a gente pegou com 10 mil seguidores, hoje estão com mais de 200 mil. Então, assim, pô, em um trabalho de 3 anos conseguiu gerar um resultado absurdo e, cara, esse cara tá colhendo hoje os frutos muito grandes, né? E aí tem alguns casos também de crescimento muito rápido. Por exemplo, tem um cliente que a gente conseguiu de 5 para 70 mil seguidores em 1 ano. Só que, assim, o resultado não foi tão proporcional. Por quê? As pessoas estão seguindo há pouco tempo. Então, não deu tempo ainda de maturar. Mas aí, com certeza, ele vai ver esse resultado um pouquinho depois, né? Então, o crescimento tão rápido assim e muito curioso, muita gente acabou de conhecer. Então, entender essa jornada de compra é super interessante. Cara, legal. Você falou uma coisa muito importante, né? Não necessariamente o número de seguidores vai refletir automaticamente a agenda, né? Exatamente. Até fala assim, né? Em algum momento esses frutos vêm, não vem? Com certeza. E assim, tem 2 pontos aqui, né? O que eu falo? Número de seguidores eu acho que é uma métrica de vaidade. O que não é uma métrica de vaidade aí é um KPI, né? Uma métrica de performance. O crescimento do perfil mensal. Então, pô, tô com 200 mil seguidores. Tá, tudo bem, fiz um sorteio, foi uma influencer que me repostou há 5 anos atrás. Cara, esses seguidores, eles estão inativos. Agora, porra, no mês passado eu ganhei 4 mil seguidores. Cara, as pessoas estão ali, acabaram de conhecer. Estão iniciando. Então, isso sim é uma métrica importante, né? O crescimento mês a mês. Então, a gente trabalha mais na questão do KPI de crescimento do que necessariamente do número de seguidores, porque muitos deles podem estar inativos, né? Entendi. Cara, e se fosse assim, alguém que está começando agora, cara, na parte do marketing, no marketing digital, o que você daria de conselho para essa pessoa? Especialmente na parte de cirurgia plástica, vale talvez para qualquer especialidade médica. Assim. Inclusive, eu estava conversando no direct com o cirurgião hoje, né? Aí ele falou assim, pô, mas cara, não tenho secretária, não tenho clínica, tô num cowork aqui, não tenho condição nem de marcar uma reunião para a gente começar a entender. Aí eu falei para ele, cara, então você vai fazer o seguinte, você vai começar a produzir conteúdo, documentar o seu dia a dia, você vai apertar o botão impulsionar para visitas ao perfil. Você precisa colocar essa boca do funil, trazer gente para o seu funil e produzir conteúdo diariamente. Então, naturalmente, seu conteúdo já vai aquecer as pessoas, elas vão começar a entrar em contato. Então, assim, eu vejo que é o básico do básico, sabe? Faz alguns stories por dia ali, documente o seu dia a dia, não inventa moda, começa a produzir alguns conteúdos. Cuidado com artes de agência que faz aquelas artes com banco de imagem, que dão zero engajamento, isso aqui mais te prejudica do que te ajuda, né? Então, tenta produzir um conteúdo, tenta criar sua identidade ali, se posicionar, e aperta o botão turbinar ali na sua região que você atende, atrai pessoas, começar a consumir o seu conteúdo e começar a ter os contatos. Eu sempre falo isso, cara, pula fora da panfletagem virtual, cara, não dá certo, não funciona, né, cara? E às vezes pode até ser conteúdo. Eu acho que até tem muita gente que faz conteúdo, só que assim, é um conteúdo que eu falo que é o marketing anos 2000. Pô, é um conteúdo super interessante, o texto é bom, o tema é bom, só que ele vem com uma foto de banco e uma imagem... Cara, ninguém quer ver isso mais. Então, assim, às vezes o texto até tá bom, mas o formato do conteúdo não tá correto, sabe? É uma questão, às vezes, de design, de acertar o design ali para tornar atrativo. Então, por exemplo, hoje aqueles carrosséis super estilizados, a gente tá praticamente não tá usando mais. A gente tá usando muito, por exemplo, aquele post estilo Twitter. Cara, funciona muito melhor, porque tem uma cara de orgânico, tem uma cara de realidade ali, né? Só de você mudar o design e trazer algo mais orgânico, o desempenho já vai muito melhor. Então, tem esse feeling também de entender o que a rede social pede no momento, né? E isso atualizando. Às vezes, né, cara, às vezes um vídeo gravado com o celular, com uma legenda, dá mais resultado do que uma panfletagem dessa aí, né? E por outro lado também, agora eu vou falar sobre as superproduções, né? Aí tem outro caso do cirurgião que tem lá o videomaker, cara, ele só quer fazer produção cinematográfica. É tão irreal aquilo que o usuário fala, meu, não acredita, né? Não tem verdade aqui. Não é pra mim ou não tem verdade ali. Ele vê que é muito editado, parece uma propaganda de TV. Rede social não é isso. Rede social, pô, é você pegar a câmera aqui e gravar, né? Então, tomar cuidado com esses 2 extremos, né? O excesso de produção, eles jogam contra muitas vezes.
e esse amadorismo das fotos de banco de imagem aí, não entender o que a rede pede no momento. Cara, tem uma frase que fala o seguinte: a rede social é para socializar, né, cara? É para você se conectar ali com seus pacientes no dia a dia. Você falou muito disso, né, cara, nesse bate-papo. Essa questão de gerar essa confiança, gerar esse vínculo, as pessoas se conectarem com o cirurgião, né? Porque, de novo, né, cara, aquela questão do desejo, né? E eu acho que é uma mistura no primeiro momento de desejo e depois vem a parte da segurança, né? Sim, é isso aí, segurança e conexão pessoal, né? Ele precisa passar essas duas coisas junto com o resultado, né? E aí você consegue vender cirurgia, né? Legal. E, cara, assim, cirurgia plástica, ela sofre concorrência desleal, assim, de alguma outra especialidade? Eu vou te dar um exemplo bem prático, assim, cara. A gente tem dermatologia. Tem uma briga muito grande do pessoal que é dermatologista com dentista, biomédico, enfermeiro, Essa guerra tá aberta. Farmacêutico. Essa guerra tá aberta, né? Por exemplo, vamos lá, o mercado de rinoplastia, né? Então os otorrinos estão vindo com tudo para rinoplastia. Então você vê os cirurgiões plásticos já fugindo um pouco porque tá ficando no mercado vermelho. Mercado de cirurgia íntima, já tem as ginecologistas fazendo, né? Até cirurgias faciais já tem cirurgiões bucomaxilo lá, que fazem, né? Não é plástico. E tem alguns dentistas que também já estão fazendo. Lipo de papada estão fazendo. Tem esse dentista fazendo já facelift, aí eu acho uma insanidade, mas lipo de papada e facelift estão fazendo. Então, com certeza tá rolando uma invasão, né? E claro, essas clínicas clandestinas aí e tal, né? Que aí, não tem nem o que falar, né? A gente vê casos aí, acabou de acontecer mais um caso lá no Pará, lá, de profissionais que nem são médicos e aí fazem essas... até esqueci o nome lá, hidrolipo, não sei o quê, que fazem clínicas clandestinas ali, cara, negócio maluco, assim. Mas eu vejo que o mercado otorrino, rinoplastia, cirurgia íntima e cirurgias faciais já tá tendo uma invasão, sim. Eu acho que a partir do momento que os cirurgiões plásticos começam a perceber que está tendo essa, vamos falar assim, invasão, né? Ou pelo menos essa mistura ali, eu posso fazer, você também pode, eles acabam abrindo mão às vezes, né? E falam, peraí, cara, vou fazer uma coisa aqui que só cirurgião plástico pode fazer, né? Exato. Inclusive, essa parte do posicionamento que a gente volta lá no posicionamento, né? Aonde eu vou atuar, o que eu gosto, o que tem mercado. Então a gente ajuda muito isso, eles a decidirem o caminho que eles vão trilhar, né? Eu vejo, cara, que assim, isso é uma briga muito difícil para o dermatologista, né, cara? Porque, no geral, o dermatologista vai trabalhar ali com aplicação, com preenchimento, com várias coisas assim que, hoje em dia, sendo certo ou não sendo, cara, você tem uma concorrência muito grande ali das outras, de outras áreas, né? Outros profissionais que nem médicos são, né, cara? E aí fica mais difícil, cara. Para onde que o dermatologista foge, né? Cara, peraí, eu vou fazer Botox, mas o biomédico também faz. Vou fazer aqui aplicação de ácido hialurônico, mas, sei lá, o farmacêutico hoje em dia também faz. Eu vou fazer aqui, sei lá o quê, mas também faz. Então, se acaba ficando ali. E aí eu fico pensando assim comigo, curiosamente, né? Falei, cara, ou o dermatologista vai ter que ter um ultra posicionamento high ticket mesmo, se posicionar como o melhor, um médico, ou especialista, né? E aí é uma outra jogada, ou ele vai ter que tentar ir para esse caminho. Não, cara, isso aqui é só dermatologista que pode fazer. Exato. Esse posicionamento funciona demais, né? Eu acho de bater de frente com as outras especialidades, né? Especialidades até médicas e não médicas que estão trabalhando. E no mercado da cirurgia plástica tem um fenômeno também que tem relação com o que a gente está conversando, que é o fenômeno das operadoras. Cara, mas igual você falou, cara, questão de posicionamento. Talvez o mesmo público que procura essas clínicas populares, esses operadores, é o público que antigamente procurava, sei lá, vou fazer cirurgia plástica no Paraguai ou na Bolívia, né? Então, assim, existe esse mercado, é claro que eles vão tomar uma fatia do mercado principal, mas, de novo, cara, tem que ir se diferenciando pelo posicionamento mesmo, né? E atrair o público certo. Falei, cara, quem valoriza, quem procura segurança, quem procura confiança e quem procura um resultado, né? E é curioso isso, né, cara? Porque a plástica tem tudo 100% a ver com o resultado, né? Se a expectativa que a pessoa tem, né? Então, assim, igual você falou, tem diversas variáveis aí nesse meio do caminho, né? E, cara, todo dia vai surgir uma novidade aí, né, cara? E acho que o negócio é ficar sempre ligado
para ir tentando contornar essas objeções, ver como que dá para aproveitar esse momento também. Exato, e aí o médico empresário vai se dar bem, né? Que tá antenado, tem equipe, sabe como gerir, vai conseguir se proteger. Cara, Lucas, a gente tá indo no finalzinho já, cara, desse bate-papo, de falar que passou quase 1 hora já, cara, de conversa aqui. Quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa especial para os cirurgiões plásticos aí que vão escutar esse podcast? Boa. Falar um pouco sobre a Stark, né? Então, o nosso objetivo hoje é gerar soluções de ponta a ponta, desde posicionamento, conteúdo, tráfego pago, treinamento comercial, implementação de CRM, desenvolvimento de site. Então, falar para o cirurgião plástico que deseja ter um crescimento, deseja se proteger de todos esses perigos do mercado, aí os otorrinos entrando, ginecologista, dermato, as operadoras, né? E quer ter uma solução de ponta a ponta, desde seu posicionamento, identidade visual, produção de conteúdo e roteirização, tráfego pago, treinamentos comerciais, desenvolvimento de site, gestão de automações. Então, um trabalho de ponta a ponta, quer crescer, é realmente ousado, tem ambição de fazer algo diferente. Então, fala com a Stark que aqui é o lugar para vocês. Cara, qual que é o site da Stark? starkmkt.com. E o Instagram? starkmkt ou meu pessoal mesmo, o Lucas Taralo _. Massa. Então, pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Stark, acesse o site, acesse o Instagram, segue o Lucas lá também, né, cara? Para mim, cara, foi um bate-papo que valeu muito a pena. Fazia tempo que eu queria marcar contigo, porque, cara, eu acho que em vários pontos, cara, a cirurgia plástica tá à frente na parte do marketing no geral, assim. Então, a ideia de chamar para esse podcast é mostrar um pouquinho, cara, como é que a cirurgia plástica, como é que você, como uma agência especializada na parte de marketing para cirurgiões plásticos, tem trabalhado, tem lidado no dia a dia. Eu vejo que a gente tem bastante coisa parecida, né, em termos de estratégia, de posicionamento. Eu aprendi bastante com você também aqui, depois vou continuar na sua cola ali para pegar mais umas dicas também. Espero que você tenha gostado, tenha valido a pena para você também. E é isso, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter passado essa hora junto aqui. Obrigado a você, Edson. Muito bom poder compartilhar um pouco que a gente faz, trocar ideia com profissionais de excelência no mercado aí e bora para cima. Valeu. Pessoal, é isso aí. Obrigado. Um abração para vocês e a gente se vê em breve no próximo episódio nosso aqui do WeCast. Até mais. Valeu.